Oi, boa noite a todos. Hoje estaremos eu e o Murilo fazendo uma live hoje ao vivo, falando um pouquinho sobre os abusos invisíveis nas relações e nos relacionamentos. Por que a gente fica preso nesses abusos invisíveis nas relações e nos relacionamentos? Por que é tão difícil sair? Por que a gente não consegue sair? Por que nos prende tanto? Será que é só o campo físico? Será que é só a gente mesmo? Tem a ver só com a gente ou tem coisas a mais que faz a gente ficar preso? O Murilo já tá aqui, já vou convidar ele, né? Pra ele já ir entrando aqui ao vivo. Ele tem certeza que vai ser um divisor de água na sua vida, como muitas vezes foi na minha vida, foi na vida do Murilo também. Oi, Murilo. Cheguei. Boa noite. Boa noite. Boa. Tá me ouvindo bem aí, Rafa? Sim, tô te ouvindo. E você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Eu sou Rafaela Silva, né? Sou especialista em relacionamentos abusivos e abusos. Ajudo mulheres também que passaram por abusos e relacionamentos abusivos, tratando os danos e as sequelas para que elas fiquem bem consigo mesma e se abram para um relacionamento saudável. Murilo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse mais um pouco de você, sobre o seu trabalho. Sim, boa noite. Então, para você, Rafa, e boa noite para quem vai entrar, ou quem possa ver depois, que eu penso também em colocar essa live no YouTube, tá? Se você me autorizar, tem meu canal no YouTube e eu vou querer colocar sim, Rafa. E eu sou Murilo César, terapeuta energético e espiritual. O convite da Rafa, de bom grado, para falarmos juntos sobre um tema, né? E surgiu o tema o abuso, não é? Abusos invisíveis nas relações. E eu trabalho muito com essa questão do limite, né? Da questão do sentir das pessoas, como o sentir cria nossa realidade, cria as dores. O segredo nosso é o sentir de verdade, não é? E é muito interessante perceber como um estímulo para um, ele é de uma forma, tem uma carga diferente e para o outro também, né? Então, conversando com a Rafa, eu pensei que seria muito interessante falar sobre o abuso, sim, e ampliar para além até do que a gente entende sobre abuso quando pensa, abuso, né? Porque vem algumas ideias específicas, coisas que estão no meio social, na mente, mas tem passa tudo isso, mas também coisas que a gente não invalida, como o abuso. Então, é isso. Porque o abuso, a gente pensa que é só na parte da sexualidade, mas o abuso ele abrange muitas esferas. Às vezes acontece um abuso também no campo afetivo, no campo familiar também, né? E não tem só o abuso da questão sexual, às vezes tem o físico, tem o emocional, tem o psicológico, tem o mental, né? Então tem vários tipos de abusos que afetam a gente. Às vezes, igual o Murilo trouxe, para alguma pessoa pode ser que aquilo não doa tanto, mas para outra pode ser uma grande dor também. Então cada um de nós sente de uma forma aquilo. E às vezes cada um pode entender o abuso de várias vertentes e de várias formas. E, então, Isso. eu e o Murilo estaremos aqui para falar um pouco sobre isso. E também, Isso. se você tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui embaixo suas dúvidas, as suas questões relacionadas a essa questão do abuso, né? Isso. Maravilha. Então é isso. Como você falou, Rafa, eu vejo assim que sim, dá para olhar por várias formas, vários tipos de abuso, né? Ainda mais a gente que trabalha também com a parte integral, holística, vendo o ser humano como um todo, a gente vai além até do mental, do emocional e do físico, né? Também com a parte energética, espiritual. Mas assim, é interessante pensar que quando um abuso acontece, ou qualquer questão, isso reverbera em todas as dimensões da gente, não é? Porém, mais do que falar de um abuso específico, né, o que eu acho interessante, eu gostaria de trazer para a gente poder expandir a consciência sobre, é o que acontece dentro da gente
para a gente considerar que é um abuso, antes mesmo até de colocar se foi físico, sexual, se a pessoa passou do ponto, ou se foi porque ela teve uma palavra que não foi legal com a pessoa e abusou da emoção, sabe, fez aquela chantagem emocional, ou enfim, jogos psicológicos, seja qual for. Tem a questão de que é o seguinte, ah, o áudio tá bacana aí para você, minha imagem? Rafa, Tá ótimo. Tô ouvindo bem, a imagem tá ótima. tá ok. Na época eu tava ouvindo um sonzinho aqui, tipo de retorno, eu queria só confirmar. Que bom então. Que é o seguinte, quando a gente pensa em abuso, gente, sabe quando, de forma bem simples, quando a gente ouve assim, bem no popular, fulano tá abusando. Nossa, mas você abusa, né? Você passou do ponto. Você tá deixando ser abusada, quem fez o favor, mas tá demais. O que acontece nisso aí? Né? Meu olhar terapêutico está muito voltado na questão do limite. Do limite de até aonde tá confortável para a gente aquela situação. Até onde é suportável. E aí, dentro disso, quando a gente pensa em limite, a, a gente pensa no limite do nosso eu. Né? Considerando de que nas relações, já que é abuso invisível nas relações, a relação está muito conectada com ir de encontro ao outro, né? Onde a gente existe a partir da relação, conexão com o outro, né? Então, assim, lógico, vínculo é uma necessidade muito importante nossa para sobreviver, né, Rafa? Porque desde o início a gente chegou onde chegou porque andou em bando, porque tinha alguém próximo, somos mamíferos, mamamos um no outro, né? Então, o vínculo é muito importante para sobreviver, né? Então, pertencer, para a gente poder existir. Até na psicologia, na época que eu fiz a faculdade, um autor trazia que a nossa percepção do eu, ela é formada muito a partir do olhar do outro. Com a parte nossa, a gente só acessa com o outro. Né? Só que, apesar da necessidade de vínculo, outra necessidade muito forte é de perceber quem nós somos nessa relação. Né? A nossa identidade. Então, eu, você e nós. Então, quem sou eu? Né? Minhas vontades, meus desejos, meus valores, aquilo que eu gosto, aquilo que para mim faz sentido e o que não. Tudo isso junta todo o temperamento da pessoa, enfim, o grau evolutivo, tudo isso junta com a noção do que eu sou como pessoa, minha identidade abstrata, né? E aí, quando a gente fala em limites, a gente fala também em limites não só físico, da pele, tipo assim, não encosto, não quero beijo, não chegue até aqui, mas no limite de assim, bordas e fronteiras psicológicas, né? De isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não. Isso aqui tá conectado com a minha identidade. Então, pode me chamar assim, pode me tratar assim. Já dessa forma, eu não gosto, eu não fico confortável com esse termo, com essa fala, com essa forma que você me aborda, com o nome que você me chama, né? Então, a partir disso, a gente encontra bordas e fronteiras, limites, para proteger a nossa identidade e para nos proteger, que é a nossa individualidade. E toda vez que esse limite ele é violado, alguém passa do ponto, falando algo da forma que a gente não quer, colocando o nome na gente que a gente não gosta, e tem a caso do bullying, né, na escola, ou então tendo que fazer alguma coisa que para a gente é desconfortável e às vezes não é nem nada demais, né, não é um abuso, mas às vezes emitir uma opinião, falar algo, uma opinião política, ou então agir de uma forma específica na família, que você não concorda, seja por causa da religião, das crenças que são colocadas ali, das pessoas próximas, tios, tias, seja qual for o ambiente ou na escola, quando a gente não tem esse espaço para ser o nosso eu autêntico e é obrigado a concordar e ser ou vestir uma carapaça, né, que não é aquilo que a gente é de fato, a gente se sente violado. A gente
se sente sendo agredido, não tendo espaço para ser quem a gente é de fato, para expor. Por quê? Se eu expor, muitas coisas podem acontecer. Assim como o próprio não pertencimento, ou a crítica, julgamento, questões que acontecem. É nesse momento onde, sem perceber, de forma abstrata, a gente pensa que são coisas da família. Ah, faz assim, isso é errado, isso tá feio, né? Você não pode pensar assim, você tem que ser que nem seu pai ou que nem seu irmão, uma comparação, né? Então, tudo que faz com que a gente não tenha esse espaço de poder ser autêntico, faz com que a gente se encaixote, não possa ser quem a gente é de fato, e acontece uma violação do limite da nossa psique e do nosso emocional. Acho que é onde que a gente sente que os nossos valores foram violados, né? Porque às vezes, todos nós temos nossos valores, né? Às vezes, para mim, um valor é o respeito e a liberdade, né? E o amor. E para outro, tem outros valores. Para alguma pessoa que passa pela mesma coisa, pode ser que para ele não seja, não doa para ele, mas para outra pessoa pode ser. Igual, a gente pode dar um exemplo de abuso. Faz de conta assim, um filho quer seguir uma carreira tal. E aí a mãe quer que ele segue outra carreira. E ela fica brigando com ele para ele seguir outra carreira. E ele, o que ele sente no coração dele é de seguir essa carreira tal, de cá. E aí os dois começam a entrar em embate, começam a brigar. E a mãe, na cabeça da mãe, o que é melhor para o filho é aquilo. E na cabeça do filho, o que é melhor para ele é aquilo outro. E aí os dois começam a brigar um com o outro, começa a ter desavenças um com o outro, e onde que essa mãe, ela passa a ser desrespeitosa com aquele filho, ou aquele filho também passa a ser desrespeitoso com a mãe, por não aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. E Sim. isso acontece muito, assim, em questões de relacionamento, em todos os âmbitos também, né? Por conta das questões dos nossos valores também. Porque Sim. e a questão, assim, do abuso, às vezes, assim, o jeito que o outro também não se trata também, porque às vezes tem muita questão do respeito, assim. Quando entra no campo de religião, campo de escolha de vida, às vezes eu tenho uma religião, o outro tem outra religião, aí começa aquela briga, que a minha religião é certa, a sua é errada, e aí começa aquele embate. E aquele embate é um abuso um contra o outro, um desrespeito um contra o outro. Sendo que eu posso ter a minha religião e respeitar o outro, como ele tem a religião dele, e respeitar eu como eu tenho a minha religião. E Sim. também a questão que você fala da questão do abuso, porque é bom a gente comunicar também pro outro. Assim, olha, sabe, eu não gosto de ser tratada assim, e não me sinto muito bem assim, quando você faz tal atitude, pra mim, me dói. Eu fico muito Sim. triste, porque muitas vezes a gente não tem essa habilidade de comunicar com o outro. E às vezes, muitas vezes, ele não sabe que aquilo também acaba sendo também a questão do abuso, né? Sim. Com certeza. E eu achei interessante, Rafa, isso que você falou, desse exemplo, né? Até chegando a ter briga, discussões, imposição, como você falou, né? E na família acontece. Qualquer relacionamento, né? E é justamente quando a gente não entende isso e quer forçar o outro. E isso aí que você trouxe é um exemplo clássico. Por exemplo, levantar a voz. Quando você pensa violência, agressão, o que a gente pensa? Física ou também a verbal, não é? Impor uma vontade, gritar alto, você emitir uma crítica ou julgamento para fazer com que a pessoa entenda aquilo como errado e não tão bom, então você deve ser ou fazer de uma outra forma. Perceba, né, também, para quem vai aqui, que são formas já de violência mesmo acontecendo, né? Imposição, violência verbal. E agora é interessante, você vê que esse abuso, ele pode tanto estar acompanhado dessa violência verbal, mas mesmo que não esteja ainda. Quando a gente pensa realmente, Rafa, no abuso, a gente foca nesses exemplos clássicos que você está trazendo, e também. Só que além deles também, desde até de uma questão, tipo assim, você vai fazer isso? Tá bom, legal. Às vezes a pessoa até não levanta a voz ou não impõe, mas um sorriso, num olhar meio irônico, sabe? Numa forma, muitas vezes, de, tipo assim, você não participar daquilo mais, porque muitas vezes algumas pessoas na vida, elas, tipo assim, não rompem ou brigam, mas também se afastam. Às vezes o gelo, o distanciamento,
a mudança no sentido de não querer mais contato, de certa forma, é agressivo e é violento também. E é quando a pessoa, ela simplesmente não mostra o que ela achou, não comunica como você falou, né, de forma assertiva. Olha, minha opinião é diferente, mas tudo bem, né? É direito seu pensar assim, legal, bacana, se faz sentido para você. Porque nesse momento a gente comunica para o outro que o outro tem o direito, né, de ser, de sentir e de pensar diferente, mesmo que a gente não entenda ou concorde ou não bata com a nossa crença, né? Então, quando não existe essa comunicação que você trouxe, né, não violenta, né, que comunicação é necessidade, e bate bem com esse assunto também, ah, quando não acontece isso, mesmo que não haja briga e discussão, mas o gelo, o afastamento, a mudança, a frieza, também é uma forma que é um tipo de violência também, né? E que às vezes já vem depois do abuso, que é quando justamente a pessoa tentou ali, mas viu que não estava dando certo, e a pessoa foi se afastando, e aí começa a parar para que o outro não vá embora, não é? E fica daquela forma, que na verdade é uma das questões que a gente estava falando, né? Que é quando a gente aprende então a calar, isso na verdade é uma das marcas, né? Desse abuso que muitas vezes nem percebemos, que é aprender a calar, silenciar a nossa vontade, o que a gente pensa, sente, para poder pertencer, se anular, para caber nesse vínculo. Então, esses microabusos fica difícil, porque se eu ficar, eu perco a minha identidade, eu tenho que me anular. Mas se eu fico, talvez eu não aguente a lidar com essas características que está vindo do outro e vai me ativar, e eu queira mudar o outro para eu não sentir esse desconforto. Então, as relações acabam se perdendo, não é? Ou faço porque eu não dou conta de forma clara, sem agredir o outro ou sem eu me agredir, né? Então, tudo isso que a Fator eu acho muito interessante também. E antes de passar a palavra para você, Rafa, é, que eu anotei aqui algumas coisas, ah, assim, que eu vejo a conexão, essa questão que você falou de colocar o limite, eu vejo muito a questão da conexão com a agressividade saudável, que é a gente usar essa potência, essa ira, para poder simplesmente comunicar aquilo que não tá legal pra gente, sem gritar, sem brigar, sem colocar assim, nossa, você tá errado, você está fazendo isso comigo, né? Você não está me dando a liberdade, você está me tolhendo, e pegar essa potência, né, de agressividade saudável, não para atacar o outro e agredir e fazer como se o outro fosse o culpado, responsável por a gente estar sentindo aquele desconforto. Sim, pode ser sim, o que ele fala, faz, vai nos afetar, mas é quando a gente coloca essa carga, essa energia de agressividade, que na verdade é uma potência que todo mundo tem, seja para levantar de manhã cedo, ou quando tem uma roda de conversa, você precisa levantar a mão, sabe? Opa, agora é minha vez. Eu estou numa fila, não passa porque agora é minha vez. É justamente para você poder falar e dizer, olha, isso aqui eu não gostei, né? Isso aqui não gostei do que você falou, eu me senti desconfortável, eu me senti assim quando você fala isso, quando você fala, tem essa atitude, eu me sinto desrespeitado, eu me sinto desrespeitado, eu sinto que eu não estou tendo espaço para ser quem eu sou. E aí você coloca essa energia da raiva, né, agressividade, isso não é cuidar. E a raiva, na verdade, ela é essa potência que nos ajuda a colocar limites, reivindicar nossos direitos, a se ativar quando algo não está digno para a gente, é injusto, para a gente poder colocar limite e nos proteger, né? Só que ela é feita para isso, para você colocar os limites, as barreiras, comunicar para o outro até onde ele pode ir, para que não ultrapasse. E quando a gente engole isso, é quando justamente essa raiva, que até adoece a gente, né? A gente não coloca ela no manifesto e vai adoecendo, e sempre deixa as pessoas nos invadirem, e o abuso continuar, né? Que a gente fala que é a questão do congelamento, uma resposta fixada. Se eu ficar parado aqui, é melhor ficar parado para não dar briga, para não acabar o relacionamento, eu vou ficar. É melhor ficar parado aqui do que eu ter uma atitude e depois eu ser julgado, eu perder esse vínculo,
né? Eu sei o fracassado ou fracassada que não consegue manter esse relacionamento, ou o filho ingrato que falou aquilo para a mãe. Então eu congelo e fico parado, né? Isso, essa resposta, ela se fixa. Não toda vez na vida que eu precisar colocar um limite para me proteger, eu não coloco. Que eu estou reagindo pelo medo lá do passado ainda condicionado. Entende? Que é uma das marcas que deixa na gente. E muitas vezes essa questão que você trouxe, né? Às vezes é bom a gente saber usar a ira de forma, igual você falou. Eu falar pro outro como eu me sinto, e falar assim, eu me sinto desrespeitada quando você faz isso, aquilo outro. Também a gente aprender a aceitar as diferenças do outro também, mas também às vezes quando algumas coisas não ressoarem com a gente, também a gente ter. Porque às vezes o abuso em si, quando a gente fala assim, porque muitas vezes eu posso entrar em diversos tipos de abuso, mas que eu vejo muito na questão da mulher, a dependência emocional, dentre outros fatores, né? Por que que ela não. É simples, é só ela pegar pegar e sair a porta e ir embora. É só ela pegar e chamar a polícia, é só ela pegar e sair correndo. Sim. Ou outra pessoa, se ela falar pro chefe alguma coisa, mas por que que essa pessoa não consegue falar, não consegue agir, né? Eu gostei muito que você me trouxe aquela vertente que eu acho que se enquadra, vai entrar muito no que a gente tá falando, né? Que quando a pessoa tem autossabotagem, né? Que você falou, aí você falou assim que às vezes é muito cruel quando a pessoa coloca autossabotagem, né? Porque às vezes tem hora que a pessoa tem algum mecanismo, alguma coisa que aconteceu, que aí algum trauma, alguma coisa que aconteceu anterior, faz com que ela se congele e não consegue reagir àquela situação. Sim, é isso. É aquela cena clássica, sabe? Sabe as pessoas que falam assim, nossa, que bicho burro, que gato burro, ficou parado lá, que nem no Chaves, né? Ficou parado, não foi pra frente nem pra trás, e o caminhão, o carro atropelou. Porque na hora do choque, daquilo que ameaça a gente, diante do perigo, né? Desde lá das cavernas, eram duas estratégias. Ou eu luto, eu vou enfrentar aquilo, ou eu fujo. Se não dá pra lutar, não dá pra fugir, eu congelo e paraliso. Que nem aqueles vídeos de animais, né? Que eles fingem de morto, e aí o predador cheira, aí vê que tá parado, aí vai embora. Aí o bichinho pega e levanta. Por quê? Porque congelar ajuda a sobreviver, enganar. Essa resposta se fixa na gente também. Nesse caso, né, especificamente falando, no caso, né, de abuso, por exemplo, das mulheres que passam por algum abuso, coisas que ela tem todo o direito de reclamar, tem órgãos, tem instituição, tem lei a vigente para poder respaldar. Tecnicamente falando, né, Rafa? Ela tem tudo o apoio para. E ainda assim é como se ela não estivesse dando apoio para ela, né? E não só nesse caso, mas na nossa vida. Aqueles casos, como você falou, da autossabotagem, não é? Poxa, eu faço terapia, faço tudo, tenho tudo aqui na minha mão para eu conseguir, só que eu não consigo. Então, a culpa parece que está em mim. Tem algo em mim que alguém pega e fala, nossa, mas você está nessa ainda? Você está apanhando, está sofrendo? Você gosta de sofrer. Para de ficar focado nessa negatividade, para de lembrar do passado, supera, reage, vai para a vida, né? Se eu fosse você, eu fazer isso, aquilo. Só que uma coisa que eu falo, ninguém gosta de estar na dor. É fácil para a gente que está de fora ver e julgar e falar, nossa, faz assim, faz assado. Por que você não faz de tal forma? Só que nessa hora, né, o corpo, ele vence a fisiologia do medo, vence o racional. Mesmo a gente sabendo, entendendo que tem que mudar, que tem que sair dali, que ele não tá legal, a gente não consegue ter uma ação, porque essas marcas que ficam nesses microabusos, não é? E que faz com que a gente, até pela memória associativa, né? Porque pensa, se nessa situação é melhor me calar para poder sobreviver, porque é dar uma coisa ruim. Então, isso me salvou de ser julgado, porque eu não ia aguentar o julgamento. Então, me protegeu não só meu físico, mas protegeu a minha integridade física e emocional, de ouvir um sermão, de ouvir uma crítica que eu não ia conseguir lidar com aquilo, que ia me ferir tanto, e disparar uma descarga emocional em mim tão grande, que eu não ia dar conta de lidar. Qualquer comportamento que faz eu evitar aquela dor, ele se fixa e continua ali para poder me salvar, me autoproteger, por isso não é uma sabotagem. Então, nesse caso, por exemplo, de uma pessoa que está numa situação, ela não consegue sair, né?
e ouve ainda, ah, a culpa é sua, você tá assim porque você quer, você gosta disso, isso é extremamente violento e culpabilizante, né? Então, o que acontece? Né? Aí, quando a gente fala em trauma, a gente pensa trauma de choque, uma coisa específica, mas trauma é todo e qualquer evento que vem, descarga pelo sistema nervoso, uma emoção que a gente não consegue lidar, e a primeira resposta para fugir, ou luto, fujo ou congelo, vai se fixar. E aí, o que acontece? Ah, nesse caso, a pessoa vai olhar para isso e não vai conseguir entender o que está acontecendo porque ela não consegue reagir. E lógico, na hora vem sudorese, taquicardia, tremedeira, a pessoa pode ter desarranjo intestinal, porque essa resposta de estresse que começa, né, como o perigo não vai embora, e o perigo continua, né? Se é um relacionamento abusivo, ou a ideia de que eu posso não conseguir ter dinheiro amanhã, ou então de qualquer momento eu posso ser julgado ou julgada quando for falar em público, né? A mente, o corpo, a fisiologia que está percebendo o perigo a todo instante, ela vai responder com essas respostas do corpo. Tremo, travo, eu não consigo. Mesmo sabendo, eu não consigo. E é muito incapacitador mesmo, entende? Então, por isso a gente precisa começar a compreender e tirar o julgamento. Porque muitas vezes, até no tratamento, né, Rafa? A gente trata pessoas, de repente não pega ali uma data que foi um grande trauma. Conversa sobre algo que não foi nada tão demais. Ah, aconteceu uma coisa, discuti com a minha mãe, com alguém. Ah, não gostei, fiquei triste. Fiquei meio assim. Mas não houve grito, não houve histeria, não houve agressão, xingamento, não houve pancadaria física. Mas a carga emocional foi tão forte que criou raízes na pessoa. Foi forte para ela lidar. E aquilo foi moldando o comportamento dela. E às vezes, olha, você, nossa, como é que eu ia imaginar que o que eu sinto hoje, a minha dificuldade, tem relação com essa coisa que para mim, tá, não foi legal, doeu. Doeu, mas não sabia que foi tanto assim. Tinha feito um estrago tão grande dentro de mim que condicionou meu comportamento. Então é muito interessante de perceber. Por isso que é invisível. E na técnica energética, né, Rafa? A gente pega ali essa data que a pessoa nem lembra. E o mais legal é porque às vezes tem hora que, assim, eu queria trazer uma questão que me veio, né? É tipo assim, acontece que a pessoa, seja no campo de relacionamento de trabalho, ou qualquer outro campo que a pessoa sinta essa questão de abuso, a pessoa não passou por, como você falou, dos microabusos, é tantos abusos que aconteceram que vão ficando camadas. Camadas e camadas, que eu falo que a gente somos camadas e camadas da cebola, né? E aí, Sim, é tanta coisa que a gente passou e vai criando aquela camada, aquela camada, aquela camada, aquela camada, que sai um primeiro abuso, aí sai o segundo, o terceiro. E às vezes, igual eu falei, às vezes é um bullying, às vezes é um desentendimento com o pai e com a mãe, às vezes o pai e a mãe fez alguma coisa, às vezes o amiguinho fez alguma coisa. Começou lá na infância, aí vai pra adolescência, aí outro alguém vai lá e repete, faz alguma outra coisa, aí já é mais um. Aí vai indo, vai, de repente tá daquele jeito, a camada da sua cebola tá bem, o seu emocional tá tipo assim, a ponto de explodir. sim, Aí tá o estresse, a gente tá se sentindo estressado, tá com ansiedade, tá triste, tá com mágoa, tá com aquele aperto no peito, tá com as costas pesadas, tá irritado, e a gente pensa, nossa, eu acho que eu vou explodir. E mesmo eu sim, querendo explodir, eu não consigo fazer ainda, eu tenho que fazer alguma coisa, aí a pessoa não vai conseguir sozinha, por quê? É muitos traumas que tá ali. Primeiro tem que tratar, tem que tirar as camadas e camadas da cebola, para que ela consiga reagir, para que ela consiga ter força, para dar o primeiro passo. Vou dar um exemplo que aconteceu em fatos reais. Fui tratar uma assistida. Essa assistida estava no relacionamento abusivo. Racionalmente ela falou, tem que sair desse relacionamento, não está me fazendo bem. Minha família não está me fazendo muito bem. Aí, só que quando a gente abre o tratamento, a gente vê que tem muita coisa ali que está pesando ela, a parte emocional sim, dela, muita coisa. E aí a gente foi fazendo tratamento, no final do tratamento, assim, ela teve aquela força para conseguir sair. Mas primeiro teve que tratar o emocional, o mental, tudo que estava, a saúde mental dela, a saúde emocional dela, para ela ter força para conseguir agir, tomar uma decisão. sim, sim. É isso que você falou realmente, porque todo esse acúmulo, né, que você está falando,
tem que tratar todas essas camadas, vem justamente porque, ah, assim, eu falo assim, onde a gente vai, a gente se leva, né? A gente tenta até às vezes ser de uma forma no trabalho, de uma forma em casa, a gente usa máscaras como pode, mas a nossa dor, né, ela é a mesma ferida. Então, nos ambientes, é meio que assim, tudo aquilo que remete, que cutuca aquela mesma ferida que acontece, até a gente meio que está condicionado, então vai se repetindo. Então, assim, uma vez que você não pôde ser você, ou receber uma crítica na família, aí recebe às vezes na escola, então aí você tem um relacionamento afetivo íntimo, onde a pessoa, você teve que se encaixar, se cortar para caber naquilo, e aí vai ficando, por exemplo, uma rejeição, né? A ferida da rejeição, por exemplo, né? Então isso vai repetindo tantas vezes que precisa chegar em todas essas datas, esses momentos, o que causou mais dor, ah, porque já está muito, muito, muito acumulado mesmo, né? E aí a gente tem vários acúmulos, às vezes, de uma rejeição, do medo do abandono, ou então se sentir humilhado, ferido, porque se sentir inferior, né? Se eu gostar disso, se eu for assim, eu estou sendo inferior, eu estou sendo menos que o outro. Então, às vezes até procuro ser hoje de outra forma para me sentir mais elevado, minto, faço de que eu recebo X, de que eu peguei tantas pessoas, de que eu não sou tão sensível quanto eu me faço de mais forte, né? Então a gente vai usando essas máscaras, mas tem uma dor ali. E às vezes vamos buscando, e é até interessante isso, Rafa, olha só, para compensar isso, né? Você falou aí também das pessoas que ficam congeladas e não conseguem ter uma atitude de sair, né? Da situação. Por outro lado, outra resposta que se fixa para sobreviver, muitas vezes, vou trazer aqui mais duas, é o oposto, aquela que não fica quietinha, mas já viu aquelas pessoas brigonas, que ela se faz de forte, dá um grito, que eu vou gritar mais alto, que a pessoa fica com medo de mim, que é para não chegar perto? Aquela coisa que é cão que ladra demais não morde. Então, pessoas, jovens, muito briguentos, muito agressivos, qualquer coisa fala, opa, peraí, já vai brigando, não consegue negociar e ouvir o que o outro fala, e esse do meio onde eu me encontro com o outro, falo o que eu sinto que você está vendo, mas sem querer esganar, né, subir no outro, ou ser violento com as palavras, né, que isso é o que, na verdade? É uma resposta de luta. Tem a fuga, né, o congelamento, mas muitas vezes vamos para briga, comprando brigas para defender, não, porque você falou do meu partido, falou do meu político, falou da minha religião, falou do meu pai e da minha mãe, falou de mim, eu não aceito, e já vai brigando, porque uma pessoa que está conectada consigo, sabe quem é, e está em paz com o que ela é, não fica tão suscetível e tão ativado ou ativado emocionalmente, o sistema nervoso, com o que o outro está falando. E toda tentativa, na verdade, de destruir, de acabar com o outro, ou de calar o outro, foi assim com os negros, é assim com os homossexuais, de calar uma pessoa, né, que está no seu local de fala, é por quê? Porque é tão desconfortável para mim estar diante desse ser, dessa pele, dessa individualidade, que eu quero exterminar ela. Então eu ataco porque eu quero destruir. É uma resposta de luta fixada, entendeu? Também para poder sobreviver ao quê? A essa dor que eu não aguento nem ver. Por exemplo, seja um casal, dois homens de mão dadas, ou então uma pessoa negra aqui desfrutando de coisas que era só para brancos. Como é que pode? Saia daqui, né? Então essa violência, é muito falado que toda violência, essa violência desse mundo hoje é totalmente pura desconexão com o seu corpo, com o seu sentir e com o seu próprio eu, porque senão você não vai atacar outras individualidades. Você vai respeitar e dar espaço para existir, entende? E quando a gente não consegue, a gente não vai mudar o outro. Outra resposta que eu acho muito interessante, eu tô falando isso, gente, é para vocês perceberem aonde que eu tô congelado, parado, que eu sei que eu preciso ter uma atitude, mas eu não consigo. Ou aonde que eu me acho muito forte, empoderada e o certo, ou sabichão, sabichão, só que eu não tô sendo autêntico, de verdade. Eu tô sendo arrogante, violento e infantil. Que eu preciso partir para a briga e cuspir na cara do outro, né? Com uma comunicação violenta, sem respeitar o outro. Violando o limite de até onde eu posso ir com o outro. Que é o limite da borda e fronteira que eu falei. Além dessa,
dessas, quando a gente não consegue, muitas pessoas vão justamente para anestesia. Eu acredito que você já deve ter visto também, né, Rafa? Aquelas pessoas que não conseguem nem falar muito o que ela sentiu, o que ela percebeu. Assim, parece estar com dificuldade de entender o que está acontecendo no seu mundo interno. Porque, em algumas situações, a gente acaba dissociando. Ou seja, se é difícil para mim sentir isso, eu não dou conta, eu começo a buscar lá fora. Vou buscar entretenimento, vou buscar comida, de repente mais relacionamentos afetivos sexuais, ou então mais atividade física para poder ficar mais bonito, mais coisas compulsivas para compensar essa dor e esse vazio que está aqui dentro. Né? Então, muita bebida, comida desregrada, pessoas que às vezes não conseguem perceber que está cansada, né, que é o momento de parar, e ela abusa de si própria, o autoabuso. Então trabalha além do que deve, come mais do que deve. Eu sei que eu não devia estar fazendo isso aqui porque amanhã eu vou ficar mal, ou depois eu não vou conseguir ter energia, mas eu vou mesmo assim. E a pessoa ela acaba se prejudicando. Então, comportamentos compulsivos que faz mal para si próprio. E até esses comportamentos que a pessoa acaba tendo está relacionado muito ao que aconteceu lá, porque muitas vezes essa briga que a gente tem com o outro, vou dar um exemplo que aconteceu comigo muito tempo atrás, lá na enfermagem. Aí eu achava ruim com a professora quando eu fiz o curso técnico, né? Achava ruim com a professora, eu falava, essa professora é muito, parece que brava, não sei, ela não tá dando. Aí eu fui ler o livro, né, 5 feridas emocionais, tá reagindo ao pai e à mãe. Porque muitas vezes essa raiva toda, esse ódio todo, isso tudo tem a ver com reagindo ao pai e à mãe. E além de se estar reagindo ao pai e à mãe, tem a ver também com o que está dentro de mim também. Porque às vezes eu posso estar lá criticando a pessoa que a pessoa que é gay, ou que às vezes o LGBT, ou seja, qualquer outro tipo de pessoa diferente. Eu estou criticando aquela pessoa porque às vezes dentro de mim eu tenho essa vontade de ser igual, mas não tenho coragem de ser. Aí, porque eu não tenho coragem de ser, eu critico o outro. Também tem a ver com isso também. E Sim. maioria das vezes, a gente teve muitas questões com os pais, com o pai e com a mãe. Quando a gente vai pro mundo, a gente projeta aquilo. Aí, às vezes, às vezes o chefe fala assim com a gente, ou o namorado fala assim com a gente, ou uma outra pessoa fala assim com a gente, inconscientemente a gente está reagindo ao pai e à mãe. Então, às vezes, o nosso pai, às vezes, antigamente, às vezes tinha aquele momento de bater, às vezes o povo era mais um pouco. A didática antiga era tem que apanhar para ser uma pessoa mais. Essa criança vai aprender a bater nela. Então, muitos de nós passamos pela violência na infância. Então, quando a gente vai para o campo da vida, a gente começa a ficar reativa. Às vezes o outro faz alguma coisa com a gente e aquilo desperta a raiva na gente. Mas por que eu sinto tanta raiva? Por que quando alguém dói tanto? E aí, quando a gente para perceber, é muito legal, quando a gente começa a olhar a dinâmica, analisando a dinâmica da vida, a gente começa a perceber que qualquer pessoa que fizer aquele mesmo comportamento, dentro da gente vai doer. Então tem alguma coisa dentro de mim que eu tô precisando olhar. E normalmente começou lá atrás, lá na nossa infância, que faz que a gente tenha essas reações. Que a psicanálise chamou de projeção, né? E na energia fala aqui no meio do espelho, né? Que a gente vê, aquilo reflete de acordo com o que está aqui dentro da gente. Como você falou, é isso mesmo, né, Rafa? São essas reações. A gente fala, não está mais agindo na vida e a vida fica complicada, porque a vida traz uma situação, que falou, né? Lá no curso, uma situação no relacionamento. É uma situação nova, toda situação é nova. Como a gente fala, até aquele, acho que é um ditado que fala, um provérbio, esqueci, o homem, quando passa naquele mesmo rio, nunca é o mesmo rio, é o mesmo homem, né? Está sempre em constante mudança. Então, cada situação também é única. E cada situação diferente vai pedir uma ação coerente com o contexto daquilo. Só que, como você falou no caso da mãe e do pai, a gente realmente não age. A gente passa a reagir automaticamente, né? E aí é onde começa a dar esses desequilíbrios, nessas interferências, né? E isso tudo está muito ligado, como você falou, pai e mãe, nas relações. E relações primárias, né? Lá na primeira infância mesmo, né? E digo assim, até Rafa, desde até bebê, porque às vezes a gente pensa na relação, a gente tende a entender
quando a gente começa a se entender por gente, né? Saber quem eu sou, ter a noção de que eu sou um ser diferente, é, dividido, né? Além do meu pai, da minha mãe, é que a criança tende a achar que ela é um só, a percepção é diferente. Se a mãe sai um pouquinho, a criança acha que a mãe abandonou, que nunca mais vai voltar, né? Até desde isso antes, desde bebezinho, desde do berço, por exemplo. A gente fala nessa questão das dores na primeira infância, é até antes da memória declarativa que a gente lembra e começa a narrar. Porque nosso corpo guarda essas memórias todas, não é? Então pensa, desde o bebê lá até no berço. Por exemplo, que a gente nasce com o aparelho aqui fonador para gritar. O que o bebê faz? Como ele afeta o ser humano? Como ele afeta o cuidador que cuida dele? Gritando, né? É chorando. Se ele não chorar, fica quietinho, você não sabe. Quando chora, você fala, será que é barriguinha? Será que tá com fome? Será que tá com cólica? Né? Imagina um bebê que chora, 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 e a mãe não pega, não acalma, não dá aquele estímulo. A criança vai cansar e vai calar. Inconscientemente, no futuro, a criança ela entende que eu falo, eu não sou ouvido. Então ela automaticamente começa a se calar na vida. Não ter muito esse movimento de fazer coisas para comunicar e afetar o outro o que está acontecendo dentro dele. Desde cedo, ele ou ela começa a desistir da vida, desde bebezinho. E às vezes não sabe que tem essa conexão. Né? Ou o bebê que faz o scratch, todo mundo. Ai! Né? Que é o reforço, né? Na psicologia comportamental. Reforço positivo. Se eu grito, minha mãe me dá isso, toda vez que eu isso, só grita mais. Então, se eu estudo e passo, e eu viajo para Disney no fim do ano, eu estudo muito mais. Não porque eu quero estudar, eu quero ir para Disney todo fim do ano. Né? Então, assim, a gente vai também ativando esses comportamentos de para afetar mais o outro, mais para cima do outro, agressivo ou não, ou se recolhendo mais. E isso vem desses pequenos traumas e até eu estava vendo que é entendido hoje é como trauma de desenvolvimento. Que a gente pensa no trauma de choque, né? Um episódio que aconteceu, o abuso, o pai que morreu, o acidente, mas muitas vezes as respostas que tá na gente, condicionando a gente, tá vindo da onde? Não tive nada, não aconteceu nada, vivi uma vida normal. Teve minha mãe, meu pai, não teve briga, coisa tão pesada, apanhei uma vez ou outra, mas aí o trauma começou na relação. É chamado de trauma de desenvolvimento, que é justamente no nosso desenvolvimento que o sistema nervoso está se desenvolvendo, essas cargas nervosas, que é pesado demais para a gente quando é criança, vai deixando essas marcas. Embora eu estava vendo que ainda não entrou no DSM, sabe? Como manual diagnóstico de, por exemplo, trauma, do transtorno, sabe? Que identifica. Mas, assim, são dores que vêm da relação, são dores relacionais. E que boa parte das pessoas, todo mundo a gente tem, porque faz parte da vida. Esse trauma faz parte da vida. Então, apesar de a dor estar nesse contato com o outro, é justamente no contato com o outro que acontece também todo o potencial de cura da gente. Né, Rafa? Eu percebo, como você falou, você vai trabalhou com a pessoa, né, que estava a sua assistida, e foi várias questões para você ir olhando, o emocional, o mental, e é justamente nesse vínculo, na terapia, que eu vejo que essa fisiologia de segurança vai sendo resgatada, que é onde no espaço terapêutico, com ali o terapeuta, a pessoa tem a oportunidade de começar a falar daquilo, deixar que as respostas venham, e ela sabe que ela está num ambiente seguro, que não vai acontecer nada, que ela não vai ser abandonada, de que ela não vai ser rejeitada, negligenciada. Porque quer queira, quer não, embora a gente não seja um parente, alguém próximo da pessoa, é um vínculo. Né? A terapia é uma prestação de serviço que envolve o vínculo. Então, dentro do próprio vínculo com o terapeuta, a pessoa começa a falar sobre isso, liberar essas cargas, encontrar um espaço de segurança dentro de si, e aí olhando para o comportamento, nesse termo de habilidades dentro da relação terapêutica, já vira um grande termo de habilidade para ela reacessar essa segurança e ver que ela é um ser com história e se reconhecer com potenciais e meios de lidar com essa dor e não achar que ela é a resposta traumática, ela é a dor em si rodando. Né? Então isso é muito mágico na terapia, isso que você trouxe também, né, de trabalhando isso.
E é bom que às vezes o bom da terapia é que a gente pode desabafar, pode falar qualquer coisa. E não Uhum. é julgado ou condenado, porque a gente, terapeuta, a gente é preparado para lidar com isso. Que a gente é preparado para atender qualquer pessoa, sem Sim, julgar, sem condenar, né? É um lugar que a gente pega na mão da pessoa e caminha, para ela vencer coisas que ela sozinha não está conseguindo. E é por conta desse passado. Por quê? Às vezes também, igual você trouxe, né? Muitas vezes também a vida da pessoa foi tranquila, mas na gravidez da mãe, às vezes a mãe passou por algum tipo de estresse também. Às vezes essa questão, por você ver, a questão do abuso, quando a gente estuda aprofundado, outros tipos de abuso, às vezes os pais na infância, o bebê tinha o bercinho no quarto dos pais, e os pais às vezes teve uma relação naquele momento, e a criança ouviu aquela relação, só de ouvir já gera trauma. Teve um atendimento que eu fiz que a assistida falou assim, ela estava no outro quarto, e os pais do quarto de cá. Aí ela ouviu os pais tendo a relação. E só de ouvir, ela já pensava que o pai estava batendo na mãe. Então, são coisas simples, mas que fazem a diferença pra você ver. Teve um assistido que eu atendi também que ele foi abandonado. Não é que foi abandonado. A mãe dele atrasou para buscar ele na creche. E ele entendeu que foi abandonado naquele momento. Ela só atrasou, mas o que sim, que a criança entende? Mamãe me deixou, minha mãe me deixou aqui sozinho. Aí vem essa questão do abandono. Isso também leva para os relacionamentos, porque que a gente fala da rejeição, do abandono, essas coisas, faz com que quando a gente vai para os relacionamentos, a gente começa a sentir muito ciúme, muita insegurança, muita briga. E por conta de a gente ter passado por uma questão na infância, às vezes algum bullying, às vezes algum ato de violência mesmo, alguma coisa aconteceu ali. E aquele fato que aconteceu, a gente vai levando por todo o tempo, enquanto a gente não olha. E quando a gente começa a ficar já estressado, ansioso, nervoso, cansado, às vezes sem energia, sem conseguir reagir, é nesse momento que a gente precisa de ajuda, é o momento que a gente está mais precisando de ajuda. Nesse momento que a gente precisa de um terapeuta pegar na nossa mão, vai pegar na nossa mão e nos fazer caminhar e tratar aquela camada da cebola da gente, né? Não é um fato só, são vários fatos que aconteceram, e é isso sim que a gente trabalha com tratamento, né? É tratar para sim. limpar isso que está pesando, para que você pode se conectar com você mesmo, né? Porque também o pai e a mãe, que é até os nossos pais, eles têm as mesmas feridas que a gente também. E eles também, a gente, por ressonância, por frequência e por questões de se tratada com o pai e com a mãe, e às vezes por missão também, a gente atrai essa família, atrai esse emprego, atrai essas pessoas para a gente olhar para dentro da gente mesmo. É como se essa pessoa nos convidasse. Por que que isso é? A gente começa a se perguntar, por que que isso está acontecendo? A gente vai ter que voltar para dentro da gente mesmo para olhar aquilo que dói. E quando a gente começa a tratar com as pessoas assim, que, nossa, eu vou ter que olhar para o meu passado, vai doer, vai ser difícil. Não. Cada sessão que a gente faz é aliviar a dor, a gente vai aliviando, a gente vai tendo força, vai tendo mais coragem, a gente vai sabendo lidar melhor com os acontecimentos da vida e vai ficando mais leve. A gente tem mais sabedoria para lidar com alguns acontecimentos e aqueles gatilhos, tipo assim, quando a pessoa faz isso me deixa muito irritado. Quando a gente tem a técnica de tratar essa questão do gatilho, que é a TDR, aquele gatilho que o outro assinava em mim não dói mais, porque estava em mim. Aí eu trato aquilo, o outro pode fazer aquilo, você vai passar assim e fala assim, nossa, que legal, parece que eu só tenho outra pessoa, isso não me dói mais, isso não me afeta mais, isso Uhum. já não dói mais em mim. Sim. É. Enfim, é muito interessante. A TDR que você falou, né, que é a terapia de desbloqueio emocional, ela é muito bom, muito fera nisso, né, porque realmente tem a situação que dispara algo na gente. Quando você aplica, você é exposto ou exposta de novo àquilo que startava algo em você e não starta mais, ou não daquela forma tão grande que te paralisa, né? Isso é muito interessante. E ligando a conexão da questão do gatilho, seja qual for o gatilho, né? Que nem você citou esses dois, né? Do bebê, né, no berço e os pais que tiveram relação, ou da criancinha que a mãe demora a buscar e a criança entende que, ai meu Deus do céu, imagina, foi abandonado, as crianças tudo indo embora e a criança sozinha lá, né? Foram episódios, né? Só que o interessante e que perceber é que, assim, a marca fica. Mesmo que a gente não lembre da situação, não lembre do episódio. E, por exemplo, as técnicas energéticas, ou TDR, ela vai limpar tudo que a gente lembra, mas até aquilo que a gente nem lembra.
está no inconsciente, no campo vibratório e da memória emocional, que é uma informação, porque emoção é uma frequência também, é uma informação que nos faz sentir. Só que a gente sente tanta coisa de filme que assistiu, de situações, que nem lembra mais, tudo se junta e se aglutina. Como você falou, né? Atraímos as pessoas por ressonância pela mesma dor, porque o campo, as energias se atraem igual para se curarem, se equalizarem, né? E eu trago muito esse olhar para pessoas, até na questão do abuso, né? Às vezes teve um abuso e a pessoa não ficou traumatizada. Por exemplo, a questão do berço ou da criancinha. Ah, Murilo, a Rafa. Então, assim, toda criança que a mãe não buscou era para ter trauma. Todos os pais que tiveram relação com a criança lá no berço perto era para ter trauma e não teve. Os céticos vão usar isso. Só que a questão, gente, que eu trago aqui é a marca traumática. O trauma não é o episódio, a situação. O trauma está no corpo, na mente e no sentir. O trauma não é o episódio. Em algumas escolas vê o trauma como o episódio ou trauma de choque. Só que o trauma, antes disso, ele é no corpo. Ele se apresenta como essa resposta no corpo. Como esse medo, como essa ansiedade, essa hipervigilância, ou essa dificuldade tremenda de dizer não. Porque para sobreviver e ser amado, tive que dizer sim, 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 sim. Agora eu não posso dizer não. Aí eu digo não para mim e sim para o outro. Então, pessoas extremamente agradadoras, que a gente entende como padrão de a personalidade, porque ela é boazinha, porque ela faz. Muitas vezes pode ter uma resposta traumática, né? Porque eu preciso fazer para poder pertencer e ser amada, porque eu sou aquela que ajuda todo mundo. Se eu não sou aquela que faz por todo mundo e me negligencia, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não sou amada. Então eu preciso fazer. Eu entendi que eu funciono assim. Essa sou eu. E aí, nos relacionamentos também, Rafa, também atrai, ou seja, a pessoa, no qual você vai ser a mãe, atrair um filho. A psicanálise falou, vou atrair um para ser mãe, para ser o pai dele ou dela, onde a pessoa vai ter uma codependência emocional e dependência emocional, onde eu não me relaciono com o ser de fato e nem ele com o meu eu autêntico, mas ele com a minha resposta traumática e para eu preciso dele, de alguém para eu agradar, porque eu sou aquele que sempre diz sim. Então, para eu sempre dizer sim, às vezes eu atraio uma pessoa que não aceita o não, e que pede demais e sempre viola. Então, eu atraio uma pessoa abusadora porque já está em mim a frequência de eu me violo. Então, se eu me violo, eu emano essa frequência e, inconscientemente, eu atraio um violador. Né? Uhum. É muito interessante isso. E também às vezes tem a questão que às vezes, muitas vezes, pode estar relacionado. É tipo assim, às vezes a gente faz. Tem outras vertentes da abuso, é tipo assim, com pai e com mãe. Pra agradar o pai ou a mãe, aí vai vir no pai e na mãe, né? Primeiro começa no pai e na mãe. Ah, eu vou fazer tudo certinho, porque aí eu agrado meu pai e minha mãe. Aí a gente vai pra questão do relacionamento, e às vezes, mesmo que o outro às vezes não esteja nos tratando bem, aí, como a gente padronizou aquele comportamento, a gente atrai alguém semelhante àquilo. E a gente tem aquele padrão de comportamento, a gente vai repetindo aquele padrão. Tudo começou bem antes, a gente vai repetindo os padrões na vida, repetindo as histórias. A gente fala assim, nossa senhora, Deus é mais, porque essa história sempre se repete comigo. Mas por que se repete comigo? Tem alguma coisa interna que eu tenho que olhar para mim, que eu tenho que tratar para que não doa mais, para que pare de doer isso e também para que eu passe de repetir esse padrão dessa história também. Então, para isso a gente trabalha dentro da pessoa, o padrão que ela tem, a resposta de defesa de dor que ela tem. Porque isso não é resolvido, pode vir o que vier, ou as pessoas com o mesmo padrão. Se passa perto dela, ela vai saber lidar com a situação e a situação se resolve e vai embora. Ela não fica presa e fixa a isso. Né? Isso é muito interessante. Então, as pessoas fazem muito isso, né? Ah, vamos viajar, vamos mudar, vamos tentar. Aí mexe lá fora, só que, na verdade, você tem que mexer dentro. Porque se você continuar o mesmo dentro, e for igual o bandido, né? Acaba com a cidade e vai para outra. Lá vai continuar roubando, porque ele é o mesmo. Depois vai ter que roubar tudo, vai para outra cidade. Usando esse exemplo, né? Mas a mesma coisa é a gente. Então, se eu não me trabalho, né? Eu posso até uma hora chegar numa pessoa que não tem aquele padrão. Bacana, né? Só que, assim, qualquer momento, quando tiver outra pessoa que starta aquilo em mim, que já está vindo em mim ainda, aquilo pula e salta. Então, eu não vou estar fugindo do outro,
da atitude do outro, do que eu vou atrair lá fora, tá tudo aqui dentro da verdade. Então, o outro é sempre um espelho, né? Mostra, reforça as potencialidades que eu tenho em mim, ou aquilo ainda que eu não dou conta de lidar, e por eu não saber, eu fico aqui, eu fico presa, eu saio. Então, sou infeliz nas relações, é difícil. Por quê? É que inventaram ficar, até por isso, né, Rafa, né? Acho engraçado ficar, né? Porque eu fico porque eu não posso aprofundar muito, porque eu não tenho, eu não sei lidar com as coisas. Então, eu fico um pouquinho e saio. Então, você nunca cria raiz funda com ninguém, porque você não consegue, você não sabe estar em um relacionamento. Então, você sempre foge. Então, você fica infeliz, porque você só consegue usar corpos, não consegue criar um vínculo de verdade com alguém, né? Porque há dificuldades na gente, em você, e precisa trabalhar para poder saber de encontrar outro sem se abandonar, Uhum. sem E às abandonar o outro. é como também essa questão da codependência, dependência emocional e dos parceiros também, essa questão que todas as questões que você trouxe é muito legal, porque a gente vai ter que olhar, porque às vezes esse padrão, até de ser, eu descobri que às vezes até o padrão da gente ter vários, querer ter muita pessoa ao nosso redor, querer ter vários parceiros, a gente está querendo preencher uma falta. E Uhum. essa falta, quando a gente vai olhar, é a falta da gente mesmo. Porque o outro, aquelas qualidades que a gente enxerga da outra pessoa, a gente tem dentro da gente. Só que a gente acaba não, por conta de tanta coisa que a gente passou lá no decorrer de toda a vida, tantos traumas, tantos bloqueios, tantas coisas aconteceram, a gente não parou, a gente nem sabe qual é a nossa essência. A gente olha no outro, nossa, que legal essa pessoa, mas no fundo a gente também tem isso também. É. E também a dependência emocional e até tanto essa questão de ter dependência emocional, que eu achei muito legal, que até a Andresa abordou um pouco, né? Que é um vício que a gente tem, tanto a outra pessoa tem, como a gente também tem. Essa pessoa tem um vício interno que ela tem que olhar para ela, para entender por que eu preciso procurar me preencher tanto dos outros. Talvez é a falta da gente se preencher da gente mesmo. E aí vou voltar lá na infância, porque tem questão com o pai e com a mãe. Porque aí eu entro na questão do rígido e da rígida, né? Da questão de que, às vezes, na infância, porque a gente tem essa questão do rígido e da rígida, né? Dessa questão da rigidez, mas volta lá na infância, que eu queria muito agradar muito meu pai ou a minha mãe. Só que naquele momento eu não consegui, por conta do triângulo amoroso de Édipo, né? Aí volta lá para aquela questão da infância. E por conta de eu não conseguir ter a validação do meu pai e da minha mãe, eu vou buscar isso fora, lá em outras pessoas. Só que eu nunca vou conseguir preencher isso, porque enquanto eu não curar aquilo. Vou dar um exemplo meu, gente. Muitas vezes eu tinha aquela dificuldade de a gente se aprofundar e se entregar na relação. Eu falei, o que será que é isso, né? Aí eu descobri que o meu coração, em vez de estar com o pai, estava com a mãe. Aí o coração estava com a mãe. Aí tem que fazer terapia. Aí a gente faz a terapia para tratar a questão com o pai e com a mãe. Aí eu fui tratar minha questão com meu pai e com a minha mãe. E descobri que o meu coração estava com a mãe. Então, que ele fala do rígido. O rígido, ele entrega só o corpo, mas não entrega a alma. Não entrega aprofundadamente. A gente que tem essa questão da rigidez. Não entrega profundamente, só entrega o corpo. Então eu vou para as relações só com o corpo, mas não vou com a alma. Por eu não conseguir, eu não vou com a alma porque ficou lá no passado. Ficou preso lá naquele acontecimento com o pai e com a mãe. E esse vício de a gente ter vários parceiros, ou tentar ter vários parceiros, procurar um relacionamento atrás do outro, essas questões assim, é como se fosse um vício. E até o dependente também. Aquele vício, é como se fosse um vício de bebida alcoólica. A Por isso que compulsão, né? Que também, para se distrair de si próprio, usa até o outro para se distrair de si próprio, na compulsão. Então, muito namoro, muitos parceiros. Pra gente fugir da gente mesmo. Porque tem É, alguma coisa que eu não quero olhar, então eu vou buscar no outro. é melhor estar com o outro do que. É melhor estar mal acompanhado do que sozinho comigo, porque eu não sou uma boa companhia para mim. E às vezes a gente acaba que às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo ficar sem essa pessoa, não consigo. Por que a gente não consegue? Porque tem questões internas dentro da gente que fazem com que a gente não consiga ficar sem. A gente vive uma dependência do outro.
Aí tem que tratar a dependência para você conseguir sair daquilo que te faz mal. Porque às vezes também vem a questão, aconteceu alguma coisa na minha infância, e aí eu me sinto culpado por aquilo que aconteceu na minha infância. Aí eu vou pro relacionamento, quando eu chego nesse relacionamento, eu não consigo sair, porque é como se fosse uma autopunição inconsciente. Não é isso que a gente está falando que não é consciente. É tudo inconsciente. E aí tem que tratar as bases do que me faz ficar tão dependente do outro. Que é Sim. bioquimicamente, emocionalmente, mentalmente, porque cria laços entre um e outra pessoa, laços assim, que são laços invisíveis, mais que laços emocionais, laços mentais. E aí tem que tratar tudo isso, desfazer esses laços, tratar todos esses laços, cortar laços também, para que a gente consiga sair dessa questão, né? Sair desse tipo de relacionamento também. E que você trouxe também a questão da pessoa e procurar uma questão, um parceiro atrás do outro, né? Essa questão de eu estar sempre procurando alguém para preencher dentro de mim, né? E às vezes é medo de ficar comigo mesmo também. Porque às vezes eu não tive tempo. Essa fuga é uma fuga que a gente tem. Porque às vezes eu fui tão, né, talvez lá naquela infância, naquela adolescência, me criticaram tanto. Às vezes eu carreguei tanta culpa, eu carreguei tanto peso. Quando eu vou na relação, eu não quero, mas eu não consigo olhar para isso. E às vezes é olhando para isso que você consegue ter força, é olhando para isso que você consegue também se abrir para a relação genuína. É olhando para isso que quando você for para a relação também, essa relação seja uma relação saudável também, que você consiga sentir prazer também na relação também. Porque muitas vezes aconteceu alguma coisa que eu também falo assim, não quero sentir mais prazer por conta daquela coisa que aconteceu. Pode ser uma coisa assim, pode ser tipo assim, meu pai e minha mãe separou e eu carrego a culpa do meu pai e da minha mãe ter separado. Eu acho que a culpa é minha, mas não foi culpa minha, foi culpa dos deles que eram adultos, que tinham as responsabilidades deles também como adultos. Mas a gente vai carregando achando que tudo é culpa nossa. É. Ainda mais quando a gente ouve, né, coisas tipo assim, só tô com você por causa do nosso filho, se não fosse nosso filho, aí eu já tinha te largado. Mas imagina o peso, né, pra criança ouvir isso, né, quando acontece também às vezes. Inconscientemente a criança sabe até, né, às vezes também. E essa questão que eu trouxe, que eu acho legal, né? Que eu vejo muito essa questão, quando a gente entra nessa parte de dependência com a dependência, muitas vezes a mulher não larga por conta dos, tipo assim, da questão dos filhos, que ela pensa assim, meus filhos vão, às vezes, passar dificuldade. E meu filho, quando for adulto, o que ele vai pensar se eu terminar esse relacionamento? O que a sociedade vai pensar? O que minha família vai pensar? E tem aquele medo do que o outro vai pensar. Aí acaba que não olha o que é melhor para mim. Porque às vezes no futuro, assim, uma criança, um pai, a criança que está naquela relação, no futuro ele vai entender o porquê que você tomou aquela decisão. No futuro ele vai entender, porque acaba que as brigas entre pai e mãe também a gente leva para o decorrer das nossas relações e dos nossos relacionamentos. Isso gera muitos traumas também na pessoa também. Então, entre uma relação que está muita briga, muita discussão, às vezes é melhor separar e ambas as partes ter o respeito um com o outro e respeito a criança. Essa criança do futuro, esse adulto vai ser um adulto até mais feliz do que um adulto que convive com pais que brigam muito. E ele vai entender o porquê que você separou. E às vezes a gente pensa que criança é boba, criança não. Você pode chegar no seu filho e conversar, olha, nós dois aqui, a gente não tá dando mais certo. A gente ama você, não tem nada a ver com você, tem a ver com nós dois, que não estamos dando muito certo. E chegou o momento da gente separar. Se os pais conversassem com os filhos, explicassem e não ficasse tanto brigando, não geraria tanta trauma, né? Porque quando a gente busca também aqui na mesa, parece muita questão de separação dos pais, isso gera muitos traumas das crianças, mas é porque os pais estavam quebrando pau um com o outro, não estavam conversando, não estavam tentando resolver aquela questão, né? Uhum. É, aquela coisa que eu digo, né, tudo é comunicação, envolve necessidade, né, para garantir necessidade, né, que nem você trouxe. Essa mãe tinha necessidade de ah, atender, ela não estava mais inteira naquela relação. Só que ela escolheu abafar essa necessidade pela necessidade dos filhos de ter um pai, disso, daquilo. Então, realmente, a gente muitas vezes fica preso às pessoas, né? Até para evitar causar uma dor no outro, por criações mentais que a gente tem mesmo, ou até medo, né, da consequência, o que vão dizer. Antigamente tinha mais isso, né?
mãe solteira, a sociedade, que vão dizer. Então, tudo isso envolve, na verdade, muita. Ah, porque a pessoa não vai aguentar a carga, né? O meu filho não vai aguentar a carga de ter um pai e a mãe separados. Ele não vai aguentar a carga disso. Eu não vou aguentar a carga se eu me separar, se acontecer tal coisa. No fundo, tem sempre uma resposta de uma luta para não entrar numa dor. Para a gente poder sobreviver e nos manter, né? A íntegros, né? Mesmo que para evitar a dor, a gente ainda cria mais dor na gente. Eu falei isso na live passada e é muito louco esse sistema nosso, mas fazemos isso, né? Mesmo para evitar a dor, ou a dor que a gente prevê que às vezes nem vai acontecer, tomamos escolhas que às vezes vai causar mais dor ainda. Compramos dores, aumentamos dores, que não necessariamente seria necessária. Bastava olhar para ela e cumprir com a ação que essa dor atual se requer, né, Rafa? E automaticamente as coisas meio que vão, essa necessidade sendo resolvida até sistemicamente, alivia, depois surge uma outra, você estando bem também, o filho vai estar bem, o parceiro vai estar bem, porque não adianta você achar que vai resolver uma questão lá, vai resolver se você é uma célula dessa estrutura e você está adoecendo dentro disso para manter esse sistema. Então está passando por você também. Né? É aí onde eu vejo que é o grande limiar entre eu e o outro, e onde até quando eu me abuso para salvar toda uma estrutura, abuso de mim, né? Ou então não, sou eu em primeiro lugar, os outros que sim, né? E acabo às vezes rompendo com a barreira, além do que eu devo, e negligenciando o outro, o marido, as pessoas da estrutura do qual eu faço parte. Então eu vejo que não tem uma receita de bolo. Cada situação pede um sentir, conexão com o que eu sinto. O que se requer que eu faça aqui para ser verdadeiro comigo? Como eu comunico isso para o outro? Vai impactar? Vai. Mas eu não posso. O que eu posso fazer aqui, né? Para estar íntegro. Até porque isso não adianta, né? Eu vou me anular. Eu vou achar que está salvando lá fora, mas estou me adoecendo. Está tudo conectado. Então, esse é grande jogo de cintura, sabe? Para que não tenha que haver o corte, o adoecimento de alguém, especificamente, porque cedo ou tarde alguém vai pagar o preço, porque todos nós estamos conectados, somos vínculos, né? Então, se não estiver perdendo, rompendo o vínculo com o outro, ou comigo eu estou me abandonando, me perdendo. E como eu estar bem, ou inteiro ou inteira, no meu papel como pai, como mãe, como filha, como filho, como esposo, como esposa, ele ou ela vai precisar de eu bem. Se não estiver bem, não tem como eu fazer o bem pro outro, não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Né? Então eu percebo que é aí que começa essas coisas dizendo que permeia. Os micro, pequenos abusos de ir até onde você não deve com você. Né? E de não fazer aquilo que você deve por você, para você, toda a estrutura. Que você está conectado ou conectado. E eu acho legal, Murilo, que você trouxe que cada caso é um caso. Por quê? Cada caso que a gente abre é uma história. Uma história é uma dor, é uma história. É por isso que tem que ser acompanhado, tem que ter o acompanhamento, tem que ter essa questão do respeito, da integridade, da amorosidade, não julgamento. E cada caso que a gente acompanha é um único caso. Sim. E é um único caso que afeta o todo, né? E às vezes a gente tem que se permitir que, a maioria de nós que eu vejo, a gente tem essa dificuldade de se permitir ser cuidado. A gente quer dar conta de tudo sozinho, do conto. E às vezes uma coisa que você vai na terapia e às vezes o terapeuta ele pega na sua mão e se resolve rapidamente. Uma coisa que você demorar anos e anos para resolver, você resolve em 2, 3 meses. Numa sessão de terapia. Olhando para aquilo. E ali a pessoa te ouve, te orienta. E tem os tratamentos, porque tem muitas vezes que a pessoa fala assim, tá tudo no mental. Não tá no mental, tá no emocional. Tem outras coisas que aconteceram antes que faz com que eu tenha esse comportamento. E não adianta a gente se chicotear, a gente se culpar. Que tal, em vez de chicotear, se culpar, eu vou olhar para isso, para ver como que eu vou fazer essa terapia para me olhar para isso, para ficar mais leve. E a partir daí eu começo a ter um ato de resposta. Aí eu consigo, igual você trouxe, eu consigo usar a minha ira a meu favor. Eu consigo
consigo ter força para me tomar uma decisão, eu consigo me conectar com a minha essência, e também eu paro de ter aquela necessidade de comprar demais, eu paro de ter aquela necessidade de beber demais, eu paro de ter aquela necessidade, às vezes, da sexualidade exagerada também. Uhum. Não tem mais porque o vazio era o vazio daquele acontecimento anterior que aconteceu. Então, quando eu olho para aquilo que estava me causando isso, eu não tenho mais aquele padrão de comportamento, né? Sim. Não, com certeza, Rafa. E perpassa tudo isso que você falou. Então, é um grande ganho de consciência do comportamento que a pessoa está tendo, do que ela fala, do que ela sente, de mais do que ela sente. Como é para mim sentir raiva? O que você sentiu? Sentir raiva. Ok, mas como é para você sentir raiva? Como você expressa a sua raiva? Como você canaliza ela? Então, a gente vai entendendo as saídas não saudáveis que a gente aprendeu a dar, que se configurou assim, tudo bem, e vai, então, aprendendo a se reprogramar, ter novas escolhas, e é mais do que só entendi, mas é só entender, porque mesmo entendendo, entendi. Tipo assim, você sabe por que você está doente, porque você foi lá, está na chuva? Sim. Entendeu? Então, acabou a gripe, acabou tudo? Não. Entender é um passo, ganhar consciência, agora vamos tratar. Então, essa observação do comportamento, treino de habilidades no setting terapêutico e as terapias energéticas espirituais, no caso, também além da fala terapêutica, e treinar essas habilidades, que é o comportamental. Ok, da próxima vez eu vou agir diferente, não dou conta, então vai ter as técnicas que vai ajudar a aliviar. E lógico, além das influências da biografia da pessoa, dos episódios, teve situações, mas o trauma é a marca que ficou, às vezes também pode acontecer, considerando nós, que é energético espiritual, uma influência de herança da família, dessa dor que vem da informação celular, de repente a pessoa que se abandonou muito, se negligenciou muito, até em uma outra vida. Então agora ela está vindo para se resgatar. Então teve uma experiência, de repente, traumática, deu lá, trauma de uma outra vida. Em outra vida também eu só dizia sim para o outro e sempre me abandonava. Por isso que eu sempre tive essa dificuldade. Por isso que eu busco terapia, ajudou, melhorou. Mas ainda assim falta algo. Às vezes falta esse nível, essa vida que você se largou e está lá chorando, precisando de amor. Então, com a técnica espiritual, vai lá, resgata, trata, encaminha e vai ter as outras na metodologia, no caso que a gente faz, né, como a terapeuta. Então, eu digo assim, gente, é um trabalho integrativo de olhar para o que você pensa, o que você sente, seu comportamento, isso é a dimensão física, mental, emocional, biológica, mas lógico também sobre esses bloqueios de medo, de dificuldade de falta de amor próprio, de se amar, né? E todos os outros registros que aí a gente tem na terapia entende, né? Não precisa falar todos, porque isso é mais para quem estuda, mas que está ali sim, influenciando, e a gente não lembra. Que são, às vezes, nenhuma coisa da infância, do berço. Ainda mais uma coisa de outra vida. Né? Então a gente não vai lembrar. Então, assim, com certeza. Espero que você viu a live, compartilhe com outras pessoas, porque já deu para compreender quantos padrões de comportamento que são até bem banais, né, e comuns. E que a gente já teve, às vezes tem, está trabalhando nisso, outras pessoas também. E que a gente acha, comum é assim mesmo. Só que não é porque é assim que quer dizer que tem que ficar assim, né? Só é assim, Deus quis, né? Assim, então, a gente quando não entende algo, a gente dá respostas mágicas para justificar coisas que a gente não entende. Mas quando a gente busca consciência, dá para entender que tem muito mais além, que tem saída, tem recomeço, tem como transmutar, tem como mudar, que a gente é muito mais além dessa história, que a gente não é o fruto só da história, mais que isso, somos o que nós fazemos com com as situações que nos causaram, né? O que a gente faz com isso tudo? Esse é o diferencial. De muitas vezes a pessoa que passou tem o mesmo trauma, a mesma situação, ambos com os pais separados, ambos tiveram a depressão, ambos tiveram um abuso, mas porque cada um reage de uma forma, cada um cria registro de forma diferente, sente diferente, cria cascas diferentes e cada um, se decidir olhar, vai estar disponível para olhar para isso e depende da força, da vontade, da disposição de cada um. Fala, eu escolho mais, eu escolho melhorar, para mim tá bom, eu vou me amar mais, eu vou aceitar mais de mim.
E aí, esse é o trabalho, né, Rafa, da autoconhecimento e expansão, que é infinito, onde alguém pode falar, vou tentar só isso aqui, tá bom, só para não doer tanto. Então, foi bom demais, agora eu quero fazer outro, quero ficar melhor, 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 melhor. E aí vai de cada um, né, o caminho é infinito e o convite está aí, né, cada um precisa sentir até onde faz sentido para cada um, com suas dores, seus amores, suas faltas. Né? E é isso, a gente está aqui só para levar a consciência e mostrar que tudo isso é possível ser trabalhado. E às vezes tem coisas que a gente não consegue fazer, a gente está conseguindo. A gente ter a humildade de se permitir ser cuidado, se permitir ser ajudado. E aproveitar que tem eu e o Murilo aqui, que está disposto a ajudar você, a caminhar com você, pegar na sua mão, sem nenhum julgamento. Acaba que tudo que acontece no insight terapêutico fica entre a gente, né? Fica entre nós, o que acontece no insight terapêutico, e às vezes é o que está faltando na sua vida, é a virada de chave para a parte do seu relacionamento afetivo, é a virada de chave para essa área financeira, é a virada de chave para essa área profissional. Porque talvez é isso que estava faltando para você. Então você pode estar entrando em contato tanto comigo e com o Murilo, né? Assim, Murilo, me fala um pouco como que as pessoas podem entrar em contato com você para estar fazendo tratamento com você. Sim, basta acessar o link da bio, né, no Instagram, tem o link lá na bio, que dá direto para o meu WhatsApp, né, ou então deixar uma pergunta aqui nesse vídeo, né, e comentar, interagir, tirar dúvida, fala o que fez sentido, fala o que não fez sentido, tira uma dúvida, pergunta, qualquer coisa eu estou aqui para auxiliar. Uhum. E é bom porque você passa a ficar bem consigo mesma. E também, às vezes, dá respostas diferentes nos seus relacionamentos e nas suas relações ao seu redor. Porque, às vezes, essa resposta que você está dando, hoje em dia, é a resposta de alguma coisa que te machucou, que te feriu. E quando você olha e trata isso tudo com leveza, com amorosidade, e que vai ligando você, você dá uma resposta diferente para o outro. Então, aquilo que incomodava, que doía, passa a não doer mais. As mágoas, o ódio, a tristeza, a raiva, isso tudo que a gente sente, é possível ser tratado e ficar leve, né? Sim. Agradeço por você ter participado da live. E quem sentir, principalmente quem foi até aquele finalzinho, entre em contato comigo, pra gente estar caminhando com você, pegar na sua mão, e aquilo que sozinho você não está conseguindo, tem alguém que vai estar te ajudando, caminhando com você. E é uma coisa que demorar anos para resolver, você resolve rapidamente. E a gente tem que se colocar como prioridade, porque a gente coloca o mundo inteiro como prioridade, menos nós. Menos esse autocuidado. A gente não se coloca como prioridade. O que é se colocar como prioridade? Às vezes eu me permitir ser cuidado, eu ter um tempo para mim, me permitir olhar para aquilo e tratar e ficar com leveza e ter relacionamentos e relações melhores, padrões melhores e também poder compreender o que aconteceu que está me causando isso também. Eu só tenho a agradecer, né, a você pela essa live e por você ter trazido esse novo olhar, né? A gente ter tido essa troca e essa troca vai ser muito proveitosa para quem for assistir a live. Também vou colocar no meu YouTube. Eu também vou Para mais pessoas assistirem. Eu fico muito agradecido. Gratidão. É isso. Foi bom bater esse papo. Que venha mais e mais lives por aí. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com você. Gratidão, gente. Boa noite, então. E até mais. Até mais. Um beijo. Aquele abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.